breve resumo dos capítulos 150 e 151 de Vinland's Are Destined to Die. E finalmente chegou o aniversário da Penélope. O capítulo 150 começa com as preparações para a festa de aniversário. A Penélope cercada de empregadas arrumando ela. A Emily convence a Penélope a escolher o vestido que o Calisto deu para ela. Antes do aniversário do próprio Calisto, ele tinha enviado o ajudante dele para presentear a Penélope com um vestido lindíssimo. Depois disso, ele enviou mais caixas e caixas de presentes, vestidos e joias, mas esse primeiro vestido que ele enviou é lindíssimo e a Penélope aceita usar ele e ela fica maravilhosa, ela tá exuberante. Então, ela escuta pela Emily também que a Yvonne enviou a empregada dela pra tentar encontrar a Rua dos Comerciantes, que é onde o Winter fica. Isso deixa a Penélope preocupada e desconfiada do que exatamente a Yvonne tá pretendendo fazer. Além disso, ela descobre que a Yvonne estava tomando chá com o Derek, que é um dos irmãos mais influenciáveis pela Yvonne. Penélope pede pra ficar sozinha no quarto e pega o líquido que ela tinha encomendado do Winter. E no momento que a Penélope pega esse vidrinho, o colar que o Winter tinha dado pra ela antes reage, mostrando que é algo tóxico e perigoso. O colar brilha numa cor que faz a Penélope perceber finalmente um detalhe muito importante do jogo. A cor que aparece atrás da pontuação também tem um significado. Em específico, o Eccles, a cor que tem atrás da pontuação do Eccles é a cor que simboliza morte. A afeição que o Eccles tem por ela é uma afeição perigosa, tóxica e possessiva, que pode levar a Penélope à morte. Ele não se preocupa com ela, ele quer ter ela pra ele. Não importa se ela vai estar viva, não importa se ela vai estar bem. É uma afeição possessiva e muito perigosa. É um amor ligado à morte. E esse é um detalhe do jogo que ela tinha esquecido completamente. Ela estava cega pelos números, querendo alcançar o 100%, sem notar que a cor no fundo estava se tornando cada vez mais perigosa em relação ao Eccles, que é quem ela tinha confiado que iria conseguir fazer ela sair do jogo. E, perdida em pensamentos, ela escuta uma batida na porta, que é o pai dela que veio cumprimentar ela. E assim começa o capítulo 151, com o pai dela explicando pra ela que ele veio ali cumprimentar ela porque ela tinha pedido pra ele antes. Na manhã, antes da Yvonne chegar lá no ducado, a Penélope estava conversando com o Duque e ela tinha pedido pra ele, pra que no dia da cerimônia de maioridade dela, o Duque fosse, antes da celebração, cumprimentar ela logo cedo. E o Duque veio cumprir a promessa. E ela fica muito impressionada por ele ter lembrado disso, já que aconteceu no mesmo dia que aconteceu 1 milhão de coisas, como o fato da Yvonne ter retornado. E então o pai dela nota um colar na mão dela. Na hora que ele chegou, ela correu apressada pra esconder o vidrinho, aquele líquido que ela tinha encomendado do Winter, e ela acabou mantendo o colar na mão. Então ela coloca no pescoço e inventa uma desculpa pra disfarçar. O colar veio da mesma loja que ela tinha comprado aquele broche, que tem a proteção que ela tinha dado pro pai dela. Então o pai dela fala que ela é muito bondosa, elogia bastante ela, ele já tinha falado que ela tava muito bonita, agora ele fala também, né, que ela é muito bondosa, e ele pede desculpas. Desculpas por ter colocado os guardas na porta dela. E ela fala que entende, né, que é pra segurança da Yvonne. E ele fala, não, isso é pra sua segurança. Porque eu vi como você reagiu desesperada no dia que a Yvonne chegou. Então era pra garantir que a Penélope estaria bem. E então o Duque começa a explicar um ponto muito importante. Ele conta que o Reynolds tinha ido conversar com ele e explicar que aquela situação que aconteceu na infância deles, quando o Reynolds tinha dito que a Penélope tinha roubado o colar da Yvonne, não passava de uma armação do Reynolds. Penélope realmente era inocente. Então o pai dela pede desculpas. Ele diz que o Reynolds pediu pra ser punido, mas que ele só colocou ele num treinamento mais pesado porque ele não podia punir o Reynolds. Apesar dele querer sim bater no Reynolds porque ele tava muito bravo por tudo que aconteceu, ele percebeu que ele também era tão culpado quanto ele e que ele se arrependia muito, porque depois daquele dia, levou 6 anos pra Penélope voltar a chamar ele de pai. Depois daquele dia, ela só chamava ele de Duque. E na verdade ela só voltou a chamar ele de pai porque não era a Penélope original. Então a Penélope começa a refletir sobre tudo aquilo. Ele percebe que a Penélope original nunca iria escutar essas desculpas que o pai dela tá falando. E além disso, o pai dela fala que no dia que a Yvonne chegou, ele notou que o rosto dela ficou sem emoção alguma, ela estava completamente chocada, e que até mesmo o brilho dos olhos dela sumiu. E ele lembrou quando ela era criança, ela também ficou dessa forma, sem o brilho nos olhos, ela agia normalmente, mas aos poucos as emoções foram sumindo até que ela parecia uma pessoa sem vida. Então a Penélope tem ali um estralo, ela percebe que a Penélope original possivelmente está morta. E ela nota similaridades entre ela e a Penélope original, porque na vida anterior dela, ela também tinha muitos problemas e ela tinha o costume de tampar o rosto e tentar segurar a respiração ao máximo para tentar engolir toda a dor e sofrimento que ela tinha. E a Penélope original também fazia isso. E ela chegou num ponto tão crítico que possivelmente ela morreu. Então ela começa a pensar,
O que será que vai acontecer quando eu sair do jogo? Será que eu realmente vou conseguir sair do jogo? A Penélope original possivelmente morreu. Ela não sabe se ela vai conseguir realmente sair do jogo, o que acontece com a Penélope do jogo, o que vai acontecer com ela de verdade. E no meio desse turbilhão de sentimentos e perguntas que ela tá desesperada sem ter certeza de qual é a resposta, ela já tava ali hiperventilando, então o pai dela pergunta se ela tá bem, se ela precisa de um médico, porque ela tá muito pálida e nervosa. Então ela tenta falar, né, que é só porque ela tá muito surpresa por ele saber de tudo que aconteceu. Então o capítulo termina com o pai dela perguntando se ela se lembra da primeira vez que eles se conheceram. E assim termina o capítulo 151. Agora é um arco muito importante, esse arco do aniversário tem muitas revelações. Então, as cores que aparecem atrás da pontuação têm significado. A Penélope tá utilizando o vestido que o Callisto presenteou ela. O pai dela tá tendo uma conversa muito importante que fez a Penélope perceber que provavelmente a Penélope original já não está mais viva. Ela provavelmente morreu antes dela entrar nesse corpo e ela não tem muita certeza do que vai acontecer dali pra frente. Além disso, ela conseguiu esconder aquele líquido que ela encomendou do Winter, mas ela ainda tá usando o colar dele. E em breve vai ter a cerimônia de aniversário. Ela supõe que o Callisto não vai ir, mas só nos próximos capítulos a gente vai descobrir se ele realmente vai aparecer ou não.